A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Eduardo Faia, da Fundação da Liberdade Econômica, e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast de hoje falaremos sobre as relações políticas no Congresso Nacional e as comissões parlamentares. E para falar sobre o assunto, convidamos Valdir Pucci, entrevistado da Fundação da Liberdade Econômica. Valdir é mestre em ciência e advogado na área eleitoral, atual diretor-geral da Faculdade Republicana, professor de Direito Eleitoral, Direito Constitucional, Partidos Políticos e Sistemas Eleitorais. Tem experiência na área de ciência política, Direito Eleitoral e Constitucional, com ênfase em Estado e Governo. Valdir, seja muito bem-vindo ao nosso podcast de hoje. Eduardo, eu que agradeço o convite, uma honra participar do podcast, fazer esse debate, principalmente levando em consideração o foco do podcast, que é a liberdade econômica. Então, me sinto muito honrado e agradeço o convite. Eu gostaria que você falasse um pouquinho qual a relevância dessas relações políticas e dessas articulações no Congresso Nacional que ocorreram logo após, obviamente, o início dessa legislatura de 2023. Bom, Eduardo, essas relações, essas negociações, vamos primeiro chamá-las de negociações ou articulações, elas são muito importantes na medida em que elas estão justamente construindo a base de sustentação do governo. Nós temos que levar em consideração que esse governo, durante a campanha eleitoral, ele fez muitas promessas, ele se comprometeu a várias mudanças dentro da própria estrutura jurídica, da própria estrutura política brasileira. Vamos lembrar, por exemplo, da própria questão da reforma tributária que está sendo debatida, que vai começar, na verdade, a ser debatida nesse semestre, possivelmente, mas não acredito que ela vá ser concluída ainda este semestre, ou se até mesmo será concluída. Mas tudo isso, então, depende dessa negociação, depende dessa articulação, que com certeza também passa pela própria formação das comissões, tanto da Câmara quanto do Senado, porque a comissão ela é o ponto inicial, ela é de onde nascem as propostas, onde inicialmente elas são debatidas, discutidas e até mesmo modificadas. Muitas das vezes, quando as propostas, sejam elas oriundas do Congresso, do Poder Executivo, oriundas do próprio Congresso, dos deputados e senadores, quando elas chegam para votação em plenário, na verdade, toda a negociação ela já foi feita dentro das comissões. Então, essa relação ou essa negociação ela é muito importante para a gente entender, primeiro, qual é a força do governo para que ele possa aprovar as suas medidas e, em especial, também, a depender da composição de cada uma das comissões, nós vamos ter possibilidades de um caminhar mais fácil para o governo ou de um caminhar mais difícil, ou até mesmo uma discussão prévia de como ou qual grau que essas propostas serão modificadas antes de fato irem a plenário, antes de fato serem votadas em plenário na sua versão final. Então essa negociação ela vai nos dar esse balizamento, ele vai nos dar esta base para que aí sim a gente possa entender como a proposta ela vai de fato tramitar em cada uma das casas legislativas. E Valdir, considerando essa explicação da importância, né, dessas comissões, eu queria saber como é que foram, desde o início de fevereiro, né, como é que foram essas negociações no Congresso atual, né, lembrando sempre aos nossos ouvintes de que houve uma eleição para deputado federal, né, onde houve uma renovação aí da legislatura, e no Senado nós tivemos uma renovação de 2/3, né, dos senadores, dos 81 senadores, 27 continuaram ainda nos seus mandatos especificamente, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas articulações. Bom, primeiro, antes da gente até mesmo falar sobre as articulações em si, é só bom a gente fazer o lapso temporal para a gente entender um pouco essa dinâmica de funcionamento desta negociação. A gente tem que lembrar que o presidente da República, eleito ano passado, ele tomou posse dia 1º de janeiro.
e que o Congresso Nacional, ou seja, como você bem colocou, nós tivemos aí a eleição de 513 deputados, ou seja, nós tivemos 100% de mudanças, não necessariamente de renovação, mas a Câmara dos Deputados ela foi praticamente eleita toda novamente, e o Senado, nós tivemos uma renovação de apenas 1/3 do Senado. E esse Congresso, ele toma posse em 1º de fevereiro. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque nós tivemos aí o mês de janeiro, para que o governo pudesse começar a articular e fazer a sua negociação. Mas há um problema, houve um problema neste mês, nesse processo de articulação, e aí nós começamos a entender por que a demora. Isso é importante quem está nos ouvindo entender. Houve uma demora, geralmente, quando, vamos dizer, em condições normais de temperatura e pressão, quando o Congresso toma posse, logo em seguida nós já temos a escolha das comissões, nós já temos a escolha dos presidentes dessas comissões, mas dessa vez ela demorou, houve um lapso muito grande de tempo entre a posse do Congresso e a definição das comissões. E por que isso aconteceu? Porque no mês de janeiro, que era um mês de negociações, o governo não conseguiu fazer essas negociações. As negociações foram muito difíceis entre os blocos parlamentares, os próprios partidos e o governo. Vale ressaltar, Eduardo, que a decisão das comissões, ela segue um rito muito próprio, ela leva em consideração as bancadas, ela leva em consideração as federações partidárias e os blocos parlamentares formados pelos partidos políticos. A depender do tamanho de cada um, ele vai ter direito a prioridades em escolhas da presidência, dos membros, do mais ou menos membros e principalmente na escolha das principais comissões, porque nós temos uma hierarquia entre as comissões. Essa é uma prerrogativa do Congresso, mas onde o governo acaba participando, uma vez que o partido do governo ele está presente no Congresso, ele também entende a importância de ter as comissões, ou então ter uma facilidade maior de trabalho junto às comissões. E no mês de janeiro, o governo Lula ele não conseguiu articular, junto com o próprio PT, a formação dessa base, ou seja, o governo ainda não tem base sólida dentro da Câmara, ele tem mais segurança dentro do Senado, mas na Câmara falta uma consistência maior e claro que isso acabou dificultando essa negociação, acabou atrapalhando a negociação e uma briga até interna dentro da Câmara, dentro do Senado, entre os blocos e os partidos parlamentares, que acabou justamente gerando algumas situações de impasse. Por exemplo, presidência da CCJ, a pessoa que seria indicada para a presidência de fiscalização e controle dentro da Câmara dos Deputados. Então, essas articulações, na minha opinião, não foram bem realizadas pelo governo e, principalmente, não foram bem realizadas pelo bloco que apoia o governo, havendo, nesse caso, a necessidade de apoio, ou seja, esse bloco ele tem que buscar um apoio de pessoas que ele ainda não tem, de parlamentares que ele ainda não tem, até mesmo para essas definições. Então, não vi aí uma negociação boa, uma negociação perfeita por parte do governo. Valdir, e agora o Senado, já até corrigindo, né, que você também já esclareceu, de que renovou 1/3, não 2/3, como eu havia falado. Então, dos 81 senadores, 27 são novos mandatos, não necessariamente novas pessoas, né, mas novos mandatos que renovaram no Senado Federal. E gostaria aí dessa tua análise também, como é que foram esses desdobramentos, considerando que, obviamente, o governo precisa das duas casas, né, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, para poder tramitar os seus projetos. Claro que cada uma também tem competências específicas, mas as duas casas, no caso de aprovação de leis, né, de PECs, né, de emenda constitucional, ou de reformas, né, à vista e a reforma tributária, precisam das duas casas e com uma intensa negociação. Então, e o Senado Federal, como fica? Bom, então vamos falar precisamente sobre o Senado, a negociação do Senado, a formação das comissões no Senado, que eu acho que é importante, como você bem colocou, nós temos duas casas e algumas, na grande maioria das medidas, elas passam pelas duas casas. O Senado, posso dizer de uma forma, até mesmo dizer um jargão, que a vida do governo e a formação das comissões ela foi mais fácil, teve uma vida mais fácil
dentro do Senado Federal. Primeiro porque o Senado é uma casa mais consolidada, não houve uma renovação de todo o Senado, mas como a gente já colocou, de apenas um terço, ou seja, dos 81 senadores, apenas 27 senadores disputaram eleições e foram eleitos para essa nova legislatura, o que traz uma certa constância da legislatura anterior. Então a gente teve uma maior estabilidade e também associado a isso, a gente não pode esquecer o papel do presidente, dos presidentes das casas legislativas, e no caso específico do Senado, nós temos a figura do Pacheco, que não abertamente, não de forma, olha, faço parte do governo, faço parte do bloco do governo, mas nós vemos claramente que Pacheco, ele tem uma maior afinidade com o governo federal. Então, quando nós tivemos a formação dessas comissões no Senado, essas comissões elas foram formadas com uma negociação mais simples, ou seja, nós tivemos, por exemplo, pegar a CCJ, para pegar um exemplo de uma das comissões mais importantes, CCJ do Senado, Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Nós tivemos a eleição de Alcolumbre, que é um deputado que já declarou, um senador, perdão, que já se declarou que vai tentar ajudar o governo dentro dessa perspectiva, que tem uma afinidade ali neste momento com o governo, ou seja, a gente vê que no Senado a base do Executivo ela é mais forte, ela é mais consistente diante do que a gente encontra em outros cenários. Então, quando houve a escolha das comissões, a escolha da composição das comissões, essa estabilidade se refletiu dentro do Senado Federal, onde nós tivemos embates menores. Agora, não foi também um passeio, eu não posso dizer que no Senado você teve uma escolha em que não houve negociação mais dura, uma negociação mais pesada em alguns aspectos, principalmente porque o governo, e aí a gente deve falar um pouco mais à frente sobre a Câmara dos Deputados, mas o governo, por exemplo, ele tende ou estava tendendo a segurar as nomeações até de segundo escalão, de terceiro escalão, até que essas comissões fossem definidas, fossem montadas. Então, isso também no Senado acabou atrasando um pouco esta formação, acabou atrasando ou dificultando um pouco essa formação, mas, claro, comparativamente com a Câmara dos Deputados, essa formação ela foi mais simples para o governo e foi, inclusive, isso é muito importante, favorável às medidas do governo, ou seja, nós vamos ter um Senado mais propenso a negociar com o governo, um Senado mais propenso a votar aquilo que o governo espera que seja votado e principalmente na forma com que o governo quer que seja votado e não simplesmente modificando totalmente essa legislação. Então, eu vejo no Senado, dentro ou comparativamente com a Câmara dos Deputados, uma situação de vida fácil ou de vida mais fácil para o presidente da República. E Valdir, para a gente finalizar essa excelente análise que você está fazendo, considerando essas formações, tanto na Câmara quanto no Senado, como será a relação do Executivo com os deputados e senadores? E aí eu estou falando especificamente qual será a metodologia, né, a estratégia que você acha que o governo lançará a mão nessa relação? Você já falou um pouquinho da situação de cada um, né, de cada casa e em relação ao governo, mas qual que você acha, considerando, né, o perfil desse governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, qual será a estratégia que eles vão implementar para essa relação com as duas casas do parlamento? Eduardo, eu acho muito difícil o governo federal, o governo Lula, até pela polarização do país, ele formar um bloco consistente e um bloco realmente majoritário, principalmente na Câmara dos Deputados. Então, diante desta perspectiva, ou seja, da impossibilidade da formação desse bloco, e por N motivos, não só pelo governo em si, mas porque nós tivemos mudanças muito grandes na dinâmica da relação entre o Executivo e o Legislativo nesses últimos anos, até mesmo com a questão orçamentária, que nós sabemos que um dos grandes meios de controle ou de formação de base do governo era o orçamento, principalmente o orçamento que dependia ou que depende de aprovação do Executivo para sua realização. Então, com a perda de parte desse poder, eu acho muito difícil que o presidente consiga ter uma base sólida, uma base que seja de fato consistente, um rolo compressor
dentro da Câmara ou do Senado. Então, o que nós vamos ter aí? Nós vamos ter que, o governo ele vai ter que negociar caso a caso, parlamentar por parlamentar, ou seja, será uma negociação mais difícil. Nós vemos, inclusive, partidos que apoiaram a eleição, por exemplo, do adversário, ou seja, a reeleição do ex-presidente Bolsonaro, que hoje se declaram independentes, que dizem que vão fazer uma oposição consciente ou uma oposição crítica, ou serão independentes de caso a caso. Ou seja, nós vemos hoje não uma tendência de você ter um bloco maioria, um bloco minoria, um bloco governo, um bloco oposição, mas nós vamos ter aí reforma tributária. Então, vamos negociar ponto a ponto, caso a caso, deputado a deputado, senador a senador. Outras reformas que venham a ser feitas também. Ou seja, vai ser o governo vai ter que mostrar uma grande capacidade de negociação. Ressalta-se que o Congresso não está, eu não quero dizer que o Congresso não está disposto a aprovar ou votar com o governo, mas o Congresso vai cobrar uma fatura maior do governo em torno desse apoio para que haja esse apoio. E um detalhe importante, essa fatura ela vai vir em parcelas, ela não vai vir de uma vez. Então não vai ter, como eu disse, a formação deste bloco, e esse bloco vai apoiar o governo ou só vai ser oposição ao governo, mas a cada situação nós vamos ter que negociar aí liberação de recursos, nós vamos ter que negociar a segundo, terceiro escalão, mas acredito, até porque a gente não pode deixar de levar em consideração que a força da caneta ainda está com o governo federal, ainda está nas mãos da presidência da República. Ou seja, eu vejo aí que, mesmo com essa negociação de formiguinha, caso a caso, o presidente, ou pelo menos o governo, vai conseguir lograr êxito nas suas propostas. Talvez não tão da forma como idêntica como chegarem essas propostas ao Congresso, mas eu acho que muito daquilo que o governo se propõe a fazer, o que tem interesse de fazer, ele conseguirá fazer. Só acho que vai ser mais difícil do que em governos anteriores. Precisará de muita negociação. Valdir, muito obrigado e espero que todos tenham gostado desse episódio sobre as relações políticas no Congresso Nacional e as comissões parlamentares. Valdir, muito obrigado pela sua participação e excelente análise. Eu que agradeço, Eduardo, à disposição de todos para um próximo convite. Obrigado mesmo. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, @FLEEconômica, e no Twitter, @FLEBrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox. E favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Fayet e esse foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.